Olá! Hoje vamos explorar juntos aqui uns trechos de O Sol, a luz que revela a alma. Oi. Sim, a ideia é a gente mergulhar no arcano 19 do tarô. O Sol, né? Entender esse simbolismo dele. Exato. Clareza, autenticidade, a alegria de ser. A fonte até diz uma coisa bonita. É a luz que não julga, apenas revela. É lindo isso. O riso da alma quando ela se lembra de quem é. Forte, né? Muito. E faz sentido pensar nele logo depois da lua, que traz aquela coisa da dúvida, do mistério. Com certeza. A lua é a jornada na sombra, né? Aí vem o sol. E ele chega como clareza pura. Sem máscara, sem filtro. É isso. Aquilo que era busca na lua, no sol se revela como essência. É uma confirmação. E essa ideia de clareza de luz, ela não é só do tarô, né? De jeito nenhum. Isso ecoa em muitas culturas. Pensa no Egito Antigo com Ra. O Deus Sol renascendo todo dia. Exatamente. E na Cabala, por exemplo, o sol é visto de uma forma mais assim simbólica, como a ponte entre o intelecto, Hod, e o inconsciente, Yesod. A razão iluminada pela intuição. Isso. Trazendo uma clareza que vem de dentro, sabe? Uma compreensão mais profunda. Legal. Isso conecta bem com a imagem do tarô de Rider-Waite, que é a mais conhecida, talvez. Sim, aquela da criança nua no cavalo branco. Os girassóis, o Moro atrás. Parece uma imagem de pura inocência, né? Pura inocência, mas uma inocência que já venceu obstáculos, né? O muro tá ali atrás. Verdade. Ela tá cavalgando a vida, a força vital do cavalo, mas com leveza. Exato. E cada pedacinho ali tem um significado, né? O sol lá no alto é a fonte cósmica, a grande consciência. E a criança? A criança é a alma sem máscaras, a autêntica. O cavalo branco, bom, é a força vital e os instintos, mas de forma pura, guiada. E os girassóis sempre buscando a luz. Sim, como discípulos da verdade, buscando essa clareza. E o muro que ficou para trás. As limitações superadas, as ilusões do ego que caíram. Faz sentido. E as cores também ajudam a contar a história, né? O dourado do divino, o branco da paz, o vermelho da paixão pela vida. E como a psicologia hoje em dia olha para um arquétipo tão luminoso assim? Olha, na psicologia, especialmente a transpessoal, o sol conversa muito com a ideia do self de Jung. O centro da nossa psique, o eu verdadeiro. Isso, o ponto de integração. E James Hillman, que é outro autor interessante, ele falava que essa alegria do sol é a própria alma se reconhecendo. Que bonito isso. É. Claro, tem a sombra, né? Como tudo. Pode virar arrogância, um otimismo meio cego que não enxerga os problemas. A luz que ofusca, em vez de clarear. Exatamente. Mas na sua luz positiva, o sol é clareza interna, confiança genuína e essa alegria que cura. Levanta até uma questão, né? O que em nós brilha assim sem esforço quando a gente deixa as defesas de lado? É uma ótima pergunta. E o material fala também de outras camadas mais místicas. Tipo numerologia. Fala, sim, de forma mais sintética. Na numerologia, o 19 do arcano, né? Soma 1 mais 9 dá 10. E 1 mais 0 dá 1. O número 1 de recomeço. Exato. Um renascimento depois de integrar tudo. E no tarô alquímico, ele se associa a rubedo. Rubedo, a etapa final da alquimia? Isso, a etapa vermelha, o ouro filosófico. É a união final do espírito e da matéria, do consciente e inconsciente, harmonia total. Puxa, é interessante como linguagens diferentes apontam para essa mesma ideia de integração, de plenitude. Não é? E acho que a tal versão diamante que a fonte menciona resume bem. Que seria? Que o sol é essa consciência que brilha depois de ter conhecido e atravessado as próprias sombras. Não é um otimismo bobo, sabe? É sabedoria. Uma alegria sábia, então. Exatamente, uma alegria sábia. Mostra que ser quem se é autenticamente cura. E que a verdade não precisa de defesa, ela brilha por si só. Então, pra gente amarrar, o sol no tarô é essa clareza conquistada, a autenticidade que irradia, a alegria como estado essencial e a integração da consciência que viu luz e sombra. Perfeito. É a realização do nosso potencial luminoso, a celebração do ser consciente e autêntico. E fica a reflexão final que a fonte inspira. Como seria experimentar a vida sem precisar se proteger da própria luz? Boa pergunta.
E se essa luz não fosse algo a ser conquistado, mas a nossa própria origem? E se a alegria fosse vista e vivida como um direito sagrado? Fica aí pra gente pensar.